Vamos lá, o Amiel faz a seguinte pergunta: o dom do Espírito tem que ser manifestado exteriormente para a testificação dos presentes? Não. O dom do Espírito, ele é dádiva do Espírito, ele não é propaganda do Espírito. Promoção. Não. É dom da graça de Deus para o indivíduo. Não é? A salvação não é dom? Um dom princípio? Não é dom de Deus? É para propaganda de Deus na terra ou é para a salvação do homem? Qualquer outra coisa que Deus dê, se não for para benefício pessoal inicialmente de quem recebe, se o indivíduo fica pedindo dom, já pensando na propaganda de Deus para os homens e na propaganda dele para os homens, ele já nasceu adoecido, já é um candidato à degenerescência de consciência e de caráter. Né? Porque não há outra opção. Qualquer coisa que venha de Deus para mim é boa nova. Se não for boa nova para mim, primeiro, se não chegar edificando o meu ser, se já chegar com uma expectativa minha que diz, oba, agora eu tenho que mostrar, o farisaísmo já entrou em mim pela via carismática do carisma e não tem apelação. Né? Mais alguma pergunta entrando aí? Tem, o Valdecir diz que Jesus soprou sobre os discípulos. E porque hoje isso é esquisito, como faz o Benihim? Porque Pedro não soprou sobre ninguém, Paulo não soprou sobre ninguém, ninguém mais soprou sobre ninguém, só o Benihim. Quem soprou foi Jesus e disse, recebei o Espírito Santo, e ninguém caiu, ninguém se atropelou, não teve cai-cai. Olha, a única queda no Evangelho, você lembra qual é? Sem ser demônio derrubando. Qual foi? Jesus derrubando alguém. Jesus derrubou. Do cavalo? Hã? Paulo do cavalo? Não, foi não. Está lá no Evangelho de João. Diz que quando Judas Iscariotes chegou com a turba, com os guardas do templo e com todos os que eram da parte do sumo sacerdote, com a escolta romana que tinha sido designada para empreender Jesus, e que eles chegaram lá, e Judas veio e aquela coisa toda, o texto de João explicitamente é o único que se refere a isso, diz que quando Jesus abriu a boca e disse, se é a mim a quem buscais, sou eu. Quando ele disse isso, o texto diz, e caíram todos por terra. Então, tinha um significado diferente, não é essa palhaçada que o Benihim pode soprar em mim bilhões de vezes. Quem vai cair é ele de cansaço, porque ele só derruba bobo. Ou jogar o paletó? Pode jogar, pode trazer o melhor casaco dele, de pelicano, seja lá o que for, porque isso só pega em gente condicionada e adoecida. Não é um padrão do Evangelho, e o que não é padrão do Evangelho em relacionamento humano, eu estou fora. Nunca ninguém vai dizer, eu vi o Caio fazendo uma coisa que eu nunca vi Jesus fazer. Eu quero passar pela minha vida inteira podendo dizer que o Evangelho na minha vida nunca sofreu adições de qualquer que seja a natureza, seja de conteúdo, de prática, de estereótipo, de manifestação, que seja uma coisa que eu não tenha visto acontecer enquanto Jesus andava, ou no andar simples dos apóstolos, na primitividade da fé. O que passar disso aí é invenção adoecida. E já não tem mais nada a ver com o Evangelho e não resiste ao tempo. É dente de ouro. É unção de dente de ouro, que foi um tal de anjo obturador durante um ano e depois ele cansou de obturar o pessoal. E as obturações, a maioria delas, desapareceram, se não todas. É uma coisa tão esquisita que no meu coração a minha forte suspeição é de que o que se manifestava ali era sutilmente maligno, porque não edificava ninguém, não sustentou o coração de ninguém, não melhorou a boca de ninguém, não limpou a língua de ninguém, não
refez os pensamentos de ninguém, só gerou um grupo de gente em ufania na década de 90, dizendo, recebi uma obturação de ouro aqui e acolá. Eu quero ver essas bocas se abrirem para mostrar essas obturações, onde é que hoje andam enfiando a língua. Porque obra do Espírito Santo acontece numa profundidade que não é a dessa circalhada que está aí manifesta. Né? Mais alguma pergunta? Sim, você falando em obra do Espírito Santo, tem um amigo aqui que pergunta, afinal, qual que é a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo? É a conversão. Batismo com o Espírito Santo é conversão. Qual é a verdadeira evidência do novo nascimento? É só ele perguntar o que é isso. Qual é a evidência do novo nascimento? Qual é a evidência de regeneração, senão uma regeneração? A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma nova criatura. A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma nova disposição interior para seguir a Jesus. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o fruto de uma conversão genuína ao Evangelho, que é a conversão das trevas para a luz, do engano para a consciência da verdade, do andar conforme os seus próprios caprichos, os seus próprios pensamentos, para um andar que agora já não é segundo a minha vontade, mas buscando a vontade de Deus. É a mudança drástica do culto ao próprio desejo particular, à disposição do discípulo de negar a si mesmo e tomar a consciência da cruz como caminho. Esse é o fruto do batismo com o Espírito Santo segundo o Novo Testamento. E quem fez essa pergunta, eu não sei se participou da hora e meia de conversa de ontem, onde isso ficou bastante claro. Esse é o fruto, porque batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração. De modo que a conversa, quem pergunta qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo, ainda está pensando em batismo com o Espírito Santo, a moda pentecostal da segunda bênção, e já conseguiu tirar o dom de línguas como evidência primeira e óbvia, segundo os pentecostais clássicos, mas ainda está procurando uma outra forma de evidência. O que, se ele quer saber, o que a gente também já tratou ontem, se batismo com o Espírito Santo, como a gente viu, a meu ver, inequivocamente no dia de ontem, que é termo sinônimo de regeneração, conversão e novo nascimento, então a pergunta que ele está fazendo é a que ontem também foi feita e foi respondida. Qual era a pergunta? Ora, se todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12, 13 e 14, e conforme aquela montanha de outros textos que a gente viu ontem, como evidência, a pergunta dele é, existe algum outro momento na vida cristã em que você possa ter experiências tão cartásticas, tão de crise, tão intensa, tão profundas ou tão crescentemente ungidas, em que você vai sendo aquinhoado com dons, ousadia, intrepidez, desenvolvimento da fé como manifestação de sinais e evidências externas também do poder de Deus? A resposta é sim. Só que o apelido disso não é batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. Paulo chama isso de desenvolver a salvação. Paulo chama isso de encher-se do Espírito. Paulo chama isso de crescer. Pedro chama isso de crescer na graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Desenvolver a vossa salvação de Paulo. Chama isso de amadurecimento. Chama isso de outras coisas, mas não sei se vocês também lembram que no dia de ontem eu disse que se os dons espirituais fossem evidência de uma qualificação espiritual especial, então a gente estava danado e Paulo danadíssimo, porque a igreja, a comunidade em torno da qual ele mais trata deste assunto, mais do que em qualquer outro lugar, é em relação à igreja de Corinto, que estava lotada de dons e vazia de caráter.
que estava lotada de dons espirituais e sem fruto do Espírito Santo, sem evidência genuína do Espírito Santo. Ora, quando Paulo diz que eles estavam cheios de dons e secos de amor, que eles estavam cheios de dons e cheios de maluquices e de distorções na fé, o que Paulo estava dizendo? Por inferência. Ele estava dizendo que aquele crente carnal de Corinto, que ele chama, diz, vós sois carnais, não vos pude ainda falar como agente espiritual, vocês são bonecos de carne, mais ou menos a construção grega original, é isso que vocês são, ânimas carnais, falando em línguas, isso tudo. A inferência qual é? É que esses dons espirituais estão longe de ser qualquer qualificativo de caráter, de interioridade. Então não é um paradoxo. Não, ele não é sinal de santificação. Não é. Santificação no sentido de evolução consciente na graça de Deus. Santificados em Cristo, todos nós estamos. Os mais amadurecidos, os menos amadurecidos, os homopneumáticos, tanto quanto o homopsíquicos, o homem carnal. Se está em Cristo, está em Cristo. Está santificado em Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios, que vai descer o cacete na moçada, mas diz a vós outros, santos santificados em Cristo Jesus. Então é por causa da graça imputada a mim e a todos, é que já está tudo consumado em meu favor, embora na prática eu esteja longe disso, tanto quanto eles estavam. Mas conhecimento primitivo de Jesus eles tinham tido. Conhecimento da realidade básica do Evangelho, Paulo não os tinha deixado sem. Assimilado muita coisa, vários deles tinham. Mas, por outro lado, a gente precisa saber que o ambiente greco-romano que Paulo frequentava também estava cheio de língua estranha, sem ser cristã. E essa é outra coisa, quem está em casa fica pensando que esses fenômenos são uma invenção do Pentecoste, que começou no dia do Pentecoste pela primeira vez. Tem chinês que fala em língua estranha há milênios, japonês, tribos de índio, cultos de mistérios, cultos greco-romanos, culto a Mitra, gnosticismos. A que se deve essa manifestação? A fenômenos psíquicos. É por isto que dom espiritual está longe de ser qualquer evidência de saúde espiritual. Paulo diz, olha, com relação aos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E dá um tema lá. Ninguém que diz Jesus Cristo é anátema está falando pelo Espírito Santo, porque a balbúrdia era tão grande, a herança pagã carismática que havia em Corinto era tão grande, que tinha gente que transitava do templo de Afrodite, do de Apolo, de qualquer um outro, para esse novo ambiente, com todo o misticismo pagão na cabeça, como acontece no meio evangélico. O cara chega lá, ele tem que incorporar a pombagira para ter uma experiência de dar uma tremida e dizer Jesus me libertou, ainda que ele incorpore toda semana de novo. Que ele está condicionado naquele negócio. A doença em Corinto estava presente. Então, Paulo nunca se impressionou com isso, ao contrário. Ele manda exercer discernimento, porque ele é um dos que adverte sobre a operação sutil da mentira, do engano, travestida dessas coisas. Então, dom espiritual não é sinalização de qualificação espiritual alguma, porque qualquer um, sem Jesus, específicos, vai desenvolver a glossolalia ou um monte de outras coisas, assim como dons de cura não são invenções cristãs, como todas essas coisas que acontecem pelo mundo inteiro. Crente é que é bobo, fica pensando que são grifes, e aí entra em crise. Alguém está curando, deve ser de Deus. Não! Paranormalidade, sobrenaturalidade, isso aí só não dá em poste de ferro.
Mas pode dar em muitos lugares. Aqui perto de Brasília, Abadiânia, vem gente de mundo Deus, todo João de aqui. Deus. O Discovery Channel está Isso, fazendo já passou. documentários sérios sobre o cara. É verdade. Porque ele é mais sério do que a maioria desses curandeiros evangélicos por aí. Do ponto de vista da fenomenologia constatável. A origem do fenômeno aí é outra história.